Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Aqui reunidos estamos nós 4 alunos mestrandos do PPGE da FURB. Meu nome é Patrícia. Meu nome é Jairo. Eu sou o Leandro. E eu sou o Will. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito atual e que gera vários debates, e a gente gostaria de trazer notícias e fazer um debate importante sobre a educação, sobre novos prismas e o impacto da inteligência artificial na educação atualmente. Então, nós fazemos parte do grupo do PPGE de Pesquisas em Linguagens, Arte e Educação. Agradecemos o apoio do PPGE da FURB por incentivar esses espaços de debates. Então, no podcast de hoje, para contextualizar o nosso debate e a nossa conversa, nós vamos trazer uma notícia que saiu há algumas semanas atrás na Folha de São Paulo, no G1, site de notícias do G1, sobre o governador de São Paulo avaliar a utilização da inteligência artificial para aprimorar conteúdos digitais nas escolas estaduais. A notícia estava explicando que, segundo a Secretaria de Educação daquele estado, o material didático estaria pronto e a plataforma de IA seria utilizada para aprimorar as aulas, e os professores então passariam por uma revisão desse conteúdo, mas primordialmente seria criado pela inteligência artificial. E essa notícia trouxe bastante debate e inquietações na nossa área de educação. Então, hoje a gente vai dialogar um pouco sobre esse tema. E uma das principais questões que a gente quer trazer e debater aqui com os colegas, sobre a ética no uso dessa inteligência artificial na educação. E aqui para os meus colegas vou jogar uma primeira pergunta. Quais são as preocupações éticas em relação ao uso da IA na educação? E como podemos garantir que a IA na educação seja usada de uma forma responsável, tanto por alunos quanto por educadores? Então... É um assunto que geraria tema aí suficiente para a gente ficar discutindo por muito tempo, né? Sim. É uma das questões que envolvem essa problemática de o que pode surgir. Essa preocupação a gente imaginou que demoraria muito mais tempo para pensar em levar ela em consideração, de se pensar em utilizar a inteligência artificial para substituir o papel do professor em sala, né? E, de repente, São Paulo nos surpreende com essa notícia, assim. Então, eu acho que é uma coisa importante só para a gente trazer já para começar a discutir, que a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, né? Que a inteligência artificial faz parte da nossa vida há bastante tempo já, tem várias ferramentas que já fazem parte da nossa vida e a gente nem considera, assim. Sempre que a gente vai fazer uma compra e o mecanismo de compra sugere produtos relacionados ali embaixo, aquilo ali é uma ferramenta que está fazendo a leitura de que, se você gosta do produto X, provavelmente, estatisticamente, você tende a gostar dos outros, né? Assim como no Netflix e em outras ferramentas que sugerem coisas iguais. Agora, o ChatGPT, ele tem o objetivo principal, a graça principal dele, é ele nos mostrar respostas para aquilo que a gente pede. Então, ele sente a obrigação de responder. E eu acho que muitos de nós aqui já fez algum teste, por exemplo, para mostrar que ele vai responder aquilo que está mais próximo do banco de dados dele. Uhum. Assim. Por exemplo, se a gente perguntar para ele quem inventou o avião, ele não vai nem falar em Santos Dumont, porque a maior parte do banco de dados que tem disponível para ele vai sugerir que essa não é a fonte principal de pesquisa. Então, a gente sabe que as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje, com certeza, e também não imagino que em algum momento estejam para isso, mas que não tem como substituir a função dos professores. A pergunta que a gente traz é como utilizar isso de uma forma ética, que prepare o nosso aluno para o futuro, para as competências e habilidades, utilizando de uma forma que não vai substituir totalmente o professor, mas que vai ser inserido. Eu acho que vai muito do filtro que o profissional de educação vai utilizar, porque quem está muito mais tempo na escola, falar de sala de aula, educação em sala de aula, que educação não é só sala de aula, né? Mas falando dentro de sala de aula,
de 4 em 4 anos a gente recebe os livros didáticos que vêm do Ministério da Educação, a gente passa por um filtro, por uma escolha, lê uma prévia do livro, mas quando o livro chega completo, tem muitos exercícios que não são bons para aquele momento ou para aquela turma, então vai muito do filtro. Você pode pegar uma lista de exercícios do ChatGPT e filtrar. Será que esse exercício aqui vai ser legal para minha turma? Não vai? Acho que de onde você tirou o exercício, como que você fez isso, é diferente, por exemplo, de um professor pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, imprimir numa folha, entregar para o aluno e falar, faz aí, ponto final, sabe? Vai muito além do exercício. O exercício, na realidade, o material ali, ele até pode ser não é o ponto principal exatamente, mas como é passado, quem vai passar, como o professor vai passar, o contato humano, né, que o professor falando com o aluno, a explicação. E aí a gente vai entrando nesses assuntos. Como o colega que falou, a gente achou que demoraria muito tempo para falar de inteligência artificial, né? Algo meio filme futurista, meio robô tomando o mundo e tudo mais, pensando na revolução dos robôs, mas a gente tem que falar agora. A gente comentou, a gente comenta direto que a gente, tecnicamente, é uma das primeiras turmas do mestrado que tem inteligência artificial como um ponto principal dentro da nossa turma, dentro do nosso meio, e existe dois mundos, né? Ou o grupo que vai odiar esse ponto final, eu vou pegar no livro, eu vou abrir a página 170, e eu vou ler o índice 4, porque eu vou achar uma resposta, ou o cara que vai procurar a mesma coisa, perguntar, filtrar. Eu acho que o uso, a maneira como é utilizado, é que é o grande ponto da questão, né? E também é o ponto da questão que quanto mais a gente utiliza, quanto mais a gente alimenta, mais ela melhora. E daí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso depois, né? Eu acho que o ponto principal da questão do uso da IA não é demonizar ou, ao mesmo tempo, endeusar ela, né? Eu acredito que a gente deveria priorizar principalmente a instrução de como utilizar e utilizar de modo correto, né? Principalmente em sala de aula. Eu acho que o aluno, né, ele já sabe, ele já conhece, ele tem acesso às inteligências artificiais, e se a gente não fizer uma boa instrução para ele usar de forma correta e instrutiva, né, e não simplesmente só utilizar ela para responder um questionário, uma avaliação que ele precisa fazer, um trabalho, mas sim instruir ele a utilizar ela de forma adequada e usar como suporte. Eu posso destacar em outras questões que a gente acaba acompanhando, que as ferramentas de inteligência artificial ajudam a primorizar o texto, né? Fazer uma correção prévia do texto. Otimizar o tempo. Otimizar o tempo com ideias, né? Sugestões. Então, a gente não tem mais como negar que a inteligência artificial está em todos os segmentos, principalmente na educação, que está entrando bem forte, né, nesse campo. Então, o ponto principal, eu acredito, que é realmente instruir o aluno, né, seja ele da base inicial, fundamental ou no superior. A gente precisa capacitar esses alunos para o futuro, porque não tem mais volta. Não adianta legal. Exatamente. Até semana passada, nas oficinas que a gente teve do seminário, o professor, ele chegou na sala brincando, ele sugeriu assim, nessa sala aqui agora a gente não aceita que vocês façam uso de tecnologias. Então, assim, quem está com papel e caneta, por favor, guarde embaixo, porque, claro, tudo que a gente usa são ferramentas. E se você pensar, todas são ferramentas que facilitam a memorização e alguma forma. Então, a inteligência artificial, a princípio, ela é uma grande revolução, ela é um grande facilitador de trazer possibilidades de respostas cada vez mais rápidas para aquilo que a gente está buscando. E, então, querendo ou não, a gente tem uma pesquisa recente do Google dizendo que 3 em cada 10 estudantes já fazem uso de inteligência artificial. Então, assim, a gente pode ficar lutando contra isso ou pensar que realmente a gente precisa mudar os métodos, mudar a forma de se pensar em utilização desse conteúdo e para que ela possa servir como uma auxiliadora, né? Para usar ela ao nosso favor. E dentro de sala de aula, com o professor, tu vai notando que a cada ano alunos mais novos vão utilizando. Então, ano passado, eu notava que os meus alunos do terceirão utilizavam muito. Então, qualquer trabalho que era para entregar e imprimir era ChatGPT.
E depois tu nota que os alunos do segundo ano estão na mesma, do primeiro ano já vieram também com isso lá do fundamental. Então eu já peguei aluno de 8º ano que no meio de uma aula pegou o ChatGPT e foi pedindo para fazer um texto, para corrigir e tudo mais. Então a gente como profissional da educação, não dá para negar. Como Exato. os professores de inglês, me incluo, quando eu era aluno na época, lançou o Google Tradutor e o tradutor começou a ficar bom. Claro, Porque ele era ruim e ele sim. começou a ficar muito bom. É uma inteligência artificial em si. Exatamente. E os professores de inglês ficaram, meu Deus do céu, e agora? Como Sim, é que vamos perder nossos empregos. vamos perder e tudo mais. E não, a gente vê que há um facilitador. Tu vai, sei lá, vai para o Japão, para a Coreia, aponta o Google Tradutor na câmera, ele traduz e há um facilitador. Eu acho que a Patrícia falou exatamente sobre o tempo. Inteligência artificial é economia de tempo. E a Sim. gente estava conversando hoje mesmo sobre programação. Na programação já não é mais uma questão. É um facilitador. Um código que eu vou demorar 1 hora para fazer, ou o ChatGPT 4.0, a versão paga, vai fazer em 1 minuto, o código é o mesmo. Ele vai Isso. funcionar igual. E se nós pensarmos que os nossos alunos estão estudando para profissões que não foram nem criadas e que serão Exatamente. 100% ou serão utilizadas, profissões que serão só com utilização de inteligência, de tecnologias digitais, então esse aluno precisa ser preparado para esse contexto do futuro. Então, são novas profissões que ainda não foram criadas. Sim, não só o professor, mas não só o aluno, mas como o professor também, né? Porque se a pergunta, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, vai fazer 9 agora. Se a pergunta exige uma resposta simples e direta, ela pode pesquisar isso, ou ela pode pegar o celular, apertar e pedir para a Siri responder, ou para uma Alexa, se a criança estiver por perto, porque vai dar uma resposta imediata. Se a gente está oferecendo como dificuldade ou como problemática para o nosso aluno uma coisa nesse formato, e ele consegue uma fonte de resposta mais rápido, eu acho que a gente tem que ter uma análise crítica também com o nosso olhar de entender que talvez o problema não seja só a tecnologia, mas o que a gente está propondo como experiência pedagógica. Né? E voltando que nunca irá substituir um professor, porque Com certeza. Resposta rápida, o texto pronto, isso tem em qualquer tipo de tecnologia. Como o colega falou, larga lápis e caneta, que é uma tecnologia e ninguém vai usar. O livro didático é uma tecnologia, o quadro é uma tecnologia, e a gente traz textos, a gente utiliza textos, a gente utiliza ferramentas que a gente encontra em algum lugar. A gente pode pegar essa ferramenta de algum lugar que seja mais tranquilo, ou até às vezes pegue algo mais preciso, algum exercício mais preciso, mas nada vai substituir o professor em si, o professor falar, o professor explicar, o professor pegar na mão do aluno e falar, é assim que se faz, é assim que a gente traduz, é assim que a gente monta uma frase, é isso aqui. O texto pode estar ali, pode ter sido feito por um humano ou por uma inteligência, mas a explicação do professor, o uso disso é que é a diferença. E daí a gente pode entrar aqui que em 2000 agora o professor Bono vai me matar, porque eu não lembro a primeira versão da Cultura da Convergência, mas acho que é 2002. Ou 2007? Não sei. O Jenkins fala exatamente sobre isso, sobre o medo que tinha antigamente, sobre uma tecnologia matando a outra. Então o jornal ficou com medo da TV, Sim. O rádio ia acabar porque a TV lançou, a TV ia acabar porque o YouTube lançou. E ele propõe que não, ele propõe que uma vai ajudando a outra, uma vai entrelaçando a outra. Uma o formato uma mídia adentra a outra e Isso. se complementa. E o que eu vejo nessa reportagem ali do G1 é justamente esse medo dos profissionais da educação, e não só no setor da educação. Acho que em todos os outros setores há um medo dos profissionais que estão hoje no mercado de ser substituído por uma IA. E eu acredito que não é esse o ponto, né? E sim o que a gente pode trabalhar com ela para aprimorar a profissão. A gente sabe que outras profissões foram descontinuadas justamente por tecnologias surgirem, né? Mas tendo outras profissões surgindo com mais capacitação, com mais preparo e menos esforço físico e até mesmo mental,
intelectual para justamente fazer um trabalho de maior qualidade. Eu vejo isso na educação também, né? Obviamente que precisa ter um crivo, precisa ter os seres humanos por trás para fazer esse senso crítico, esse olhar crítico, né? Analisar de fato, mas eu acho que é uma questão que realmente a gente precisa preparar os alunos agora, e não só os alunos, os profissionais também, porque tem muitos professores que são negacionistas da tecnologia, né? Eles não querem utilizar de maneira nenhuma e estão impactando negativamente o próprio aluno, né? Porque nós temos que trazer a vivência dessas tecnologias para os alunos, para que quando ele chegar no mercado de trabalho, ou na vida acadêmica dele futura, ele possa ter preparo para conhecer, distinguir, né? A gente obviamente vê textos criados pelo ChatGPT, e aquele que tem a costume de olhar e testar a ferramenta já consegue identificar pontos, palavras expressões que foram utilizadas, a gente já facilmente identifica. Então, não é algo tão não é preocupante. A gente precisa realmente expor esses alunos à tecnologia, mas também testar a ferramenta com eles. Exato, orientando, né? Trazendo orientações, trazendo habilidades para que ele possa trabalhar com isso no futuro. Eu acho que foi o Leandro que falou justamente sobre as profissões do futuro. Certamente, hoje, profissões que a gente conhece no mercado de trabalho não vão existir daqui a 10 anos. E esses alunos que estão entrando na educação básica, eles daqui a 10 anos ainda nem vão estar no mercado. Então, profissões que talvez o pai, né, ou a mãe, ou o tio trabalhe hoje, não vão mais existir. E ele precisa estar preparado, ambientado. E principalmente educação pública, a gente não vê esse preparo para as tecnologias, principalmente para o mundo da inteligência artificial. Até tem um dado aqui, Jairo, que é uma pesquisa da PwC, da Inglaterra, que fala que até 2030, provavelmente 38% dos empregos norte-americanos terão sido substituídos por atividades de robótica, falando bem exatamente sobre isso, assim, de como a tecnologia tem impacto grande em todas as profissões, né? Muito tem se falado sobre esse professor curador de conteúdo, né, para a questão da função do professor com a inteligência artificial. E, sem dúvida nenhuma, é bem importante a gente frisar isso mesmo, que assim, eu não vejo nenhum pensador, a gente que está discorrendo agora, estudando, né, envolve as nossas pesquisas, então a gente está olhando muito para esse tema e que é produzido sobre ele, mas você não vai ver qualquer levantamento de qualquer pesquisador descartando a função do professor em sala. E sim, mudando a função dele. Inclusive, nesse problema que a gente trouxe do começo aqui da nossa discussão sobre a ideia da aplicação éticas em São Paulo, uma pessoa perguntou para o próprio ChatGPT, né, o que ele achava da ideia de São Paulo estar usando ele para dar aula no lugar dos professores, e o próprio ChatGPT falou que aquilo não era uma boa ideia não, viu? Sim, porque ele sozinho não tem essa capacidade. Exatamente. Ele é apenas uma ferramenta. Sim. E ainda nesse tema, a gente também precisa pensar nas implicações de políticas públicas e sociais que também perspassam isso, porque não é todos os alunos que têm acesso à inteligência artificial, à tecnologia digital, para ter esse contato e esse aprendizado. Então, como que vocês veem, pontuam essa questão de acesso, de equidade? A equidade, a desigualdade de acesso é mais um dos fatores que, nesse momento, quando a gente está falando sobre preocupações ou sobre a ideia de usar a inteligência artificial como substituto, a gente está colocando isso como mais uma barreira de criar uma fronteira, né, uma separação entre pessoas que têm acesso ou não. A gente está num país continental como o nosso, a gente tem uma diferença tão grande de acesso e de condições de sala de aula que a gente pode oferecer, que seria um tanto absurdo até fazer um pensamento disso. Mas por isso que eu acho importante apresentar essas tecnologias para o estudante. Minimamente precisa ser apresentado e instruído para utilizar. Em certo momento ele vai ter acesso, seja, né, questão particular, através da sua evolução, mas ele precisa ter conhecimento, senão ele sai despreparado. Né? A escola, já no contexto infantil, fundamental, então precisa trazer essas discussões, não deixando o aluno ter esse contato fora da escola primeiro.
porque hoje em dia as crianças, essa nova geração, ela já nasce com o dedinho no celular, né? Então, já É desde o algo que contexto de a gente precisa socialização. colocar na mesa para discutir. E é uma discussão, né, de um podcast só que a gente consegue... A gente consegue Geração dos polegares, como falam, né? Sim, a gente consegue até finalizar com o pensamento do Scolari, que fala que a educação, numa época de mídia, ela não pode ser um monólogo, ela tem que ser um diálogo. Diálogo então, constante. O aluno não aprende só com o professor, e o professor também tem que aprender com o estudante, com o mundo Perfeito. que ele está inserido, né? Sim, ensinar exatamente. e aprender de todos os atores sociais. Então, a gente gostaria de deixar algumas indicações a mais para, nesse mesmo contexto de inteligência artificial. Tem um canal de podcast no Spotify, o Brasil Educação. E ali tem um podcast bastante interessante, que o título é Letramento Digital, Uso Crítico dos Meios Digitais. Nesse podcast é falado bastante sobre esse tema que a gente tratou hoje, e ele traz uma indicação de uma obra de Alexandre Sayad, que a obra é Inteligência Artificial e Pensamento Crítico. E ela traz caminhos para a educação midiática. Então, traz contextos atuais que a gente pode utilizar e aprimorar nossos conhecimentos e trazer novas reflexões para mais discussões em breve. Perfeito. Fechou? Agradecemos a todos. Valeu. Fechou, valeu. Fechou. Até mais. Até.